Fala galera dos Bravos, estamos iniciando aí a nossa transmissão de hoje. E agora eu gostaria de desejar uma boa noite para todos. Estamos vendo aqui, a galera começou a entrar. A irmã Nete Nunes está conosco aí, Deus abençoe, minha querida. A Joana, nossa psicóloga também aí, está nos ajudando hoje também. Espero que possamos crescer nesse tema hoje também, com a sua ajuda, amiga. O Cosme Ramos está aí. A Raquel está entrando. Perfil aqui da Igreja de Alcântara também. Tatiana. Deus abençoe todos vocês que estão entrando aí. Pastor Elan, meu pastor. Deus abençoe você aí, o Senhor. Estamos mais uma vez juntos aí. A Marcinha, minha sogra, minha esposa, Camila, já todo mundo entrando aí. Já temos cerca de 19 pessoas já na nossa transmissão de hoje. É com muita satisfação e muita alegria que estamos aqui hoje para conversar ter esse bate-papo, né? Esse crescimento aqui com esse tema que é bastante relevante para todos nós nesse momento que nós estamos vivendo. Hugo Lourosa, Deus abençoe. Eliette, Bernardo, bastante gente aqui. A doutora Eva Cavalcante está nos prestigiando hoje também. Raquel, Paulinha, Brum, bastante gente, pessoal entrando aqui. E hoje nós vamos ter a presença especial, né? E a participação especial do nosso pastor Carlos Henrique, da EC Ponte Seca. Além de pastor, ele é psicólogo e vai estar nos ajudando hoje aqui nesta noite. Olá. Aí tá aí o nosso pastor. Tô tentando me conectar aqui. Conseguimos. Graças a Deus por isso. Eu apareço bem aí para você? Tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Aí deu uma focada. Tô conseguindo ouvir normal. Eu acredito que o áudio tá bom também. Eu peço também o pessoal que tá vendo a gente, coloquem aí nos comentários. Podem colocar experiências, talvez perguntas pertinentes ali em relação ao tema de hoje, que é depressão. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre isso, que espero que Deus possa nos ajudar e que seja uma bênção para todos nós, né? Amém. Mas, pastor, eu tava pesquisando, né, nesse mundo da internet sobre o tema, e eu achei algumas informações assim importantes. E eu fiquei preocupado, assim, sinceramente, com a situação do país, assim, nos últimos anos, né, em relação à depressão, né? E aí eu até fiz uma nota sobre alguns pontos aqui de estatísticos, né, sobre a depressão. E aqui, falando aqui sobre a Organização Mundial de Saúde, me deu uns dados bem preocupantes, né, sobre essa epidemia, vamos dizer assim, em relação à sociedade brasileira ou até mesmo mundial. Mas aqui eu coloquei aqui alguns pontos para o nosso país. E de acordo com esse estudo, eu vi aqui que no Brasil está em torno de 15,5% de prevalência de depressão ao longo da vida do brasileiro nesses últimos anos. 15,5% de casos, né, no Brasil. E aí a OMS fala que a depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%. Ou seja, 10,4% da atenção em relação à saúde hoje em dia para o Brasil está associado
a depressão, ou até mesmo algum tratamento físico que esteja associado à depressão. 4,4% das doenças durante a vida do brasileiro ela pode ser considerada associada a algum quadro clínico de depressão, né? E aqui está falando também que ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. Então, são dados assim bem gritantes, né? Bem preocupantes, né? A depressão, eu não sei se a tecnologia, a globalização, essa interação mundial as pessoas interagem muito com a tecnologia, acabam não interagindo muito com as pessoas mesmo, né? E isso a gente vai ter um comentário que a gente abordou na semana passada, que a gente falou sobre ansiedade, que uma das coisas que vem potencializando muito a ansiedade, eu não sei se é a depressão, a gente vai entrar nessa situação, é a tecnologia. Sim. Então, assim, são quase assim, estatísticos muito grandes, né? E é relevante a gente comentar isso não só para a gente pensar, né, que isso está muito próximo de nós. Eu acredito que, mesmo com certeza, assim, pelo menos uma pessoa tenha um caso específico de clínico, né, de depressão na família, ou algum amigo, algum parente, né, tenha conhecimento disso. Então, realmente, como é que lidar com isso, né? Como é que a gente deve lidar com essa situação? Sim. Como cristão, como pessoa, né? Mas eu vou deixar o senhor se apresentar aí. Ok. Só complementando essa sua introdução, que passa pela questão das estatísticas, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, não muito tempo, talvez uns 10 anos, 15 anos aproximadamente, todos os artigos que nós consultávamos a respeito da depressão, todos os prognósticos sobre esse tema, falava que em 2020, que é o ano que nós estamos, né? Que até 2020 a depressão seria a principal causa de invalidez, que levaria pessoas a serem consideradas inválidas para uma atividade laboral ou para algum outro tipo de atividade, né? E isso hoje já é não posso afirmar que seja a principal causa, mas se não, né, chegando em 2020, ela já é uma das principais causas, de fato, do afastamento do trabalho e da incapacidade em desenvolver alguma atividade cognitiva, laboral. Um outro dado também, quer dizer, a gente estava estudando isso lá atrás, nós chegamos nessa época, né? Nós chegamos nesse tempo. Um outro dado também que complementa essa sua introdução, que passa pelos números, pela estatística, é a questão dessas estatísticas apontarem hoje para o número de 12% de pessoas no mundo que já passaram ou que passarão por algum tipo de experiência, por algum tipo de evento depressivo ou que venham a desenvolver a depressão propriamente dita. Ou seja, no universo, né, que nós temos de pessoas, 12% ou já passaram por algum tipo de experiência ou passarão, né? Por isso, hoje, estima-se que no mundo, hoje, mais de 300 milhões de pessoas sofram dessa doença. Então, são números consideráveis, né? E que nos levam a pensar na importância de falar sobre isso, de pensar, de estudar sobre isso. Então, com essa introdução numérica, né? Porque eu acho interessante passarmos pela estatística, para a gente entender que nós não estamos falando de uma coisa tão simples, de uma coisa qualquer, né? E aí é um prazer, Marcelo, estar com vocês hoje. Eu sou o pastor Carlos Henrique, pastor e psicólogo, né? E
tenho aí a oportunidade de poder, junto com vocês, pensar um pouco sobre essa questão tão delicada que nós vivemos nesses dias. Então, pastor, a gente viu que é realmente um tema extremamente relevante, né, muito próximo de nós, mas, assim, o que que é, esse negócio? O que que vem a ser depressão? O que que é isso aí que todo mundo fala, mas tem muita gente que não entende o que que é. É simplesmente uma tristeza que a pessoa Uhum. sente por algum momento? Ou o que que é isso? O que que a gente, o que que será para a gente? O que que na parte aí técnica, o que que o senhor pode nos compartilhar sobre o que que é depressão para a gente entender, né, na nossa linguagem, né, de hoje? Ok. Essa pergunta, Marcelo, que você faz, e a possível resposta para isso, né, eu acho que de fato é a principal questão para a gente começar a falar sobre isso. Porque o grande problema que nós temos hoje em lidar com esse tema depressão e, consequentemente, em tratar desse tema, é de fato o nosso total desconhecimento, né? Se nós não conhecemos de fato o que é, se nós não conceituamos adequadamente, nós não vamos conseguir fazer um diagnóstico preciso. Se nós não fizermos um diagnóstico preciso, nós não vamos conseguir compreender ou adotar o tratamento adequado. Se nós não conseguimos adotar um tratamento adequado, as pessoas vão continuar adoecendo, né? Em princípio por uma ignorância, né? E aí, consequentemente, por uma falta de diagnóstico preciso e, consequentemente, por uma falta de tratamento adequado. E aí, antes de conceituar a depressão, mais tecnicamente, como você falou, a gente já diz assim de cara, né, que depressão não é apenas uma tristeza, não é apenas uma melancolia, ainda que no passado ela tenha sido, em princípio, identificado como um estado de melancolia. Né? Era um nome que, vamos dizer assim, que substituía, lá no final do século XIX, início do século XX, era o nome que substituía a depressão. Hoje, quando a gente fala de melancolia, a gente pensa muito mais numa tristeza, a gente pensa muito mais numa apatia emocional, né, do que na depressão propriamente dita. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e assim, eu vou dar essa definição, porque é uma definição bem técnica, e eu acho que se a gente assimilar essa definição, a gente vai poder, talvez, com mais facilidade, responder a algumas perguntas que venham depois. Então, eu estou afirmando para você que depressão não é apenas uma tristeza, não é apenas uma apatia, não é apenas um estado de letargia, de desânimo. Não. Depressão é uma conceituação bem técnica, mas bem profunda e até certo ponto pesada. Depressão, propriamente dito, é uma doença psiquiátrica crônica, recorrente, associada ao distúrbio ou ao transtorno de humor. Então, se você for em qualquer literatura médica, qualquer literatura psiquiátrica, nas conceituações clássicas, você vai ouvir esse conceito, né? Essa definição. A depressão, como uma doença, é uma doença psiquiátrica crônica, recorrente, são termos muito importantes para a gente entender. É uma doença psiquiátrica, isso está lá no Código Internacional de Doenças. Né? É uma doença psiquiátrica, crônica, recorrente, associada ou entendida como um transtorno ou distúrbio do humor. Então, quando você pega os manuais de doenças mentais, por exemplo, você vai ver lá transtorno de humor. E aí você vai localizar a depressão e várias formas dela se manifestar dentro dessa categoria de transtorno ou de distúrbio do humor. Então eu posso dizer que a depressão é um transtorno de humor. E conceituando esse transtorno de humor, eu posso dizer então que é uma doença psiquiátrica crônica recorrente. Isso é depressão. Não sei se fica claro para você ou se a partir daí a gente pode seguir. Mas assim, pastor, o senhor falou sobre transtorno de humor. Isso tem a ver com aquele
não sei se é o termo correto que fala, mas é sobre transtorno bipolar, e tem a ver alguma coisa com isso? Bipolaridade? Sim. É uma consequência ou são casos totalmente distintos? Não, o transtorno bipolar, ele está dentro dessa categoria maior de transtorno de humor, Ah, tá? sim. Então, assim, transtorno de humor. Aí eu vou ter várias maneiras desse transtorno de humor se apresentar. Um desses transtornos de humor, ele se apresenta como o transtorno bipolar. Entendi. Esse é o nome atual, né? Uhum. Talvez ele ficasse mais bem entendido dentro desse tema da depressão pelo nome que ele tinha antigamente, porque antigamente ele era conhecido como o transtorno maníaco depressivo, Ah, ok? sim. Então, era o transtorno maníaco depressivo é hoje chamado como transtorno bipolar. Por que é transtorno bipolar? Porque essa pessoa, ela oscila, ela varia de humor. E, por favor, queridos, veja só, esse transtorno de humor não tem nada a ver com aquela variação natural de humor que todos nós temos, né? Normalmente a gente escuta isso, né? E eu acho que fulano é bipolar, porque uma hora ele está assim, outra hora ele está assado. Isso não tem nada a ver com transtorno de humor. Todos nós temos as nossas variações de humor ao longo do dia, ao longo da vida. De repente você está muito alegre e de repente você se entristece com alguma coisa. Enfim, isso não tem nada a ver com variação de humor. Transtorno bipolar, o antigo maníaco depressivo, ele é caracterizado por um comportamento que, ora, essa pessoa que sofre desse transtorno, ora, ele se situa na parte da depressão. Por isso que ele é maníaco depressivo, bipolar. Em um polo, em um momento da vida, ele se situa nesse polo da depressão. E aí é a depressão clássica, é a depressão severa, como a gente conhece, né? E com todos os sintomas da depressão. E aí, de repente, passar do tempo, ele sai desse polo da depressão e ele vai para o polo da mania ou para o polo da euforia. E aí, se na depressão essa pessoa ela está trancada dentro de casa, ela não pode nada, não consegue nada, ela quer morrer, ela não quer viver, ela não tem ânimo, energia para nada, quando ela sai dessa depressão e ela vai para esse polo da mania ou da euforia, ela vai, por isso que é bipolar, ela vai para o polo oposto. Se aqui ela não queria nada, aqui ela quer tudo. Só que ela quer tudo de uma maneira muito descontrolada. Então, ela é capaz de pensar que ela pode tudo. Só que é de uma maneira inconsequente, de uma maneira exagerada. Ok? E aí, por exemplo, essa pessoa, nesse estado, ela é capaz, por exemplo que a gente costuma ver na clínica, ela é capaz, por exemplo, de apanhar um cartão de crédito, de apanhar um talão de cheque e sair comprando 1 milhão de coisas, desejando 1 milhão de coisas, planejar 1 milhão de coisas. Ela é capaz de pensar que ela pode enfrentar todos os perigos e que nada vai acontecer a ela, essa variação. Então, ora ela quer morrer, ora ela quer viver numa euforia tão grande que ela continua se colocando numa situação de risco. Então, isso é o Isso transtorno seria o bipolar, porque transtorno aí também bipolar. aparece a depressão. Ah, entendi. É bem interessante a gente fazer essa distinção, né? Porque assim são conceitos totalmente assim, permeia no outro, mas eu acredito que o transtorno bipolar é algo assim muito num nível totalmente diferente da depressão, né? Vamos dizer assim. É diferente, Eu digo, de repente, é para diferente, equilibrar os sintomas, né? é diferente porque ele não se configura somente como a depressão. Aham. Ok? É diferente porque uma pessoa que sofre de uma depressão severa, grave, ela só vai ficar nesse estado. Ela não experimenta o estado da euforia. É diferente. Ah, No bipolar, ele vai oscilar, que ele vai variar entre um e outro. ok. Agora, Pastor, ambos estão classificados como transtorno de humor. ok. Entendi, pastor. Ok? Assim, pastor, em relação à depressão, o que o senhor pode nos ajudar em relação ao aspecto de causa do Uhum.
que gera a depressão numa pessoa? Qual seriam os sintomas por exemplo, de repente uma pessoa que está nos vendo agora, de repente ela pode identificar esses tipos de sintomas se ela já está nesse quadro depressivo? Tá. Então, deixa eu então dividir a sua pergunta, porque você perguntou duas coisas ao mesmo tempo, É né? verdade. Causas Causa e os sintomas. e sintomas. São duas coisas diferentes, tá? Quais são as causas, as possíveis causas da depressão? É uma coisa. A outra é olharmos para os sintomas. Causas da depressão. Eu tô sempre me referindo, eu vou sempre me referir, Marcelo, à depressão como uma doença psiquiátrica, tá? Eu não vou me referir à depressão como um evento depressivo, tá? Porque ao longo da vida, por isso que eu dei essa definição bem clássica, doença psiquiátrica, crônica, recorrente, ok? Porque ao longo da vida, todos nós vamos experimentar eventos depressivos, né? Porque depressão, se a gente for pegar a origem etimológica da palavra, é alguém que está sob uma pressão, é alguém que está debaixo de uma pressão, depressure, debaixo de uma Aham. pressão. E a vida vai nos colocando em situações assim, em momentos em que a gente vai passar por algum tipo de pressão, né? Sim. Então, nós podemos experimentar eventos depressivos, ok? Mas eu vou estar me referindo aqui à depressão enquanto uma patologia, ok? Porque viver um evento depressivo não é necessariamente viver uma patologia. Ela pode se desenvolver e passar a ser uma patologia, né? Eu quero tratar, então, da depressão enquanto uma patologia. Depois, se não ficar claro, a gente pode voltar. E aí, a gente considera a depressão, essa doença psiquiátrica crônica recorrente, como uma doença de causas que nós chamamos de multifatoriais. Então, ela se constitui a partir de muitos ou de diversos fatores, de diversos componentes, de diversos elementos. E aí, para facilitar, né, um pouco mais, ficar mais didático, nós podemos dizer assim, um desses elementos, um desses componentes, como causa da depressão, são os componentes bioquímicos, ok? O que são os componentes bioquímicos? O nosso humor, já que eu estou falando que a depressão é um transtorno de humor, né? Assim, eu tenho um humor, né? Um Aham. modo de funcionar. Esse transtorno vem porque há uma variação nesse humor. Esse humor foi transtornado. E considerando os componentes bioquímicos, esse humor foi transtornado porque aqueles elementos que circulam no meu corpo, que nós chamamos de neurotransmissores, que trabalham no nosso cérebro, eles entraram em algum desequilíbrio. Eu estou me referindo à serotonina, à noradrenalina, à dopamina, a outros elementos que são chamados de neurotransmissores, que são responsáveis pela equilibração do nosso humor. Por alguma razão, né, ainda muito estudada, muito pesquisada, enfim, por alguma razão, o nosso organismo ele deixa de produzir esses neurotransmissores de um modo suficiente para manter esse equilíbrio. Então, por exemplo, eu posso sofrer um transtorno de humor por uma baixa de serotonina, por uma baixa de dopamina, né? Por isso que, em determinados casos, a medicação é muito importante, porque ela vai dar para o meu organismo aquilo que ele não está produzindo e que está me fazendo entrar nesse desequilíbrio. Tá? Então, primeiro componente, quanto causa da depressão, são os componentes bioquímicos. Por alguma razão, o meu organismo deixou de produzir neurotransmissores, que são elementos indispensáveis para manter a equilibração do meu humor. Essa é uma possível causa. Associado, porque é uma doença multifatorial, associado à questão dos componentes bioquímicos, nós teríamos também os componentes genéticos, né? Se estuda, se pesquisa a identificação de um determinado gene causador, né, da depressão. Então, uma questão, um componente genético.
na nossa constituição genética, né, é possível que haja uma propensão à depressão por conta da nossa formação. Por isso, é muito comum você observar, quando eu falo dos componentes genéticos, eu contemplo a questão da hereditariedade. É muito comum numa família onde você percebe um caso de depressão, você ter uma grande possibilidade de desenvolver também um quadro depressivo. Né? Hoje, estima-se que se você tem na família do pai e da mãe quadros de depressão, estima-se hoje que você tem 75% de chance de desenvolver também um quadro depressivo, por conta desses componentes genéticos. Então, é alguma coisa que você traz com você dessa herança genética. Então, eu tenho componentes bioquímicos, eu tenho componentes genéticos, mas eu tenho também componentes individuais. Né? Aquilo que diz respeito à própria postura do sujeito em relação a como ele olha a vida, a como ele enxerga a vida. Né? Eu posso ter aí, na questão dos componentes individuais, a questão do ambiente social, né? Como que essa pessoa, o meio em que ela vive, né? Aquelas situações de pressão que eu falei, né? Sim. Que vem, né? Então, assim, componentes individuais, o que é próprio de cada um. Como cada um concebe a vida, como cada um compreende a vida, situações, às vezes, sociais em relação à questão de miséria, traumas sofridos por essa pessoa na história da sua vida. Né? Então, esses são os componentes individuais, aquilo que é meu. Então, eu tenho componentes bioquímicos, eu tenho componentes genéticos, eu tenho componentes individuais. E para fechar essas causas, eu tenho, claro que cada item desse a gente pode desdobrar. Né? Eu tenho também o que nós chamamos de componentes de comorbidade. Né? Ou seja, quando a depressão ela aparece como resultado de outras doenças. Né? Por isso que são componentes de comorbidade. Então, por exemplo, é comum uma pessoa que está sofrendo, um exemplo qualquer, de um câncer, que, Sim. por conta dessa situação, ela vem a desenvolver um quadro depressivo. Né? Quando ela recebe um diagnóstico de uma determinada doença, ela vem a desenvolver um quadro depressivo. Então, os componentes de comorbidade. Ok? Eu diria assim que, considerando esses 4 componentes, a gente já tem uma grande possibilidade de entender a causa, a origem dessa depressão. Ou podem ser questões bioquímicas, ou podem ser questões genéticas, ou podem ser questões do próprio indivíduo, ou podem ser questões de comorbidade. Isso é muito importante numa anamnese, numa avaliação diagnóstica, para se de fato precisar esse diagnóstico enquanto uma doença psiquiátrica crônica recorrente. Eu vou sempre me valer dessa definição. Essas são as causas. Ok? Fica Entendi. claro para você? E claro, ficou claro. Então, assim, pastor, essa a questão da anamnese, o profissional ele vai tentar identificar essas 4 tipos de causas, né? E aí vai verificar o que vai ser feito com o paciente, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se Sim. for um caso bioquímico, fisiológico, vamos dizer assim, vai ter que ter uma reposição hormonal, alguma coisa assim, até mesmo com medicamentos específicos para equilibrar esses sintomas, né? Então, acho que Sim. o primeiro passo é identificar se isso aí seria algo fisiológico, vamos dizer assim, Uhum. bioquímico, Sim. e aí, se não, aí o profissional, o terapeuta, ele vai verificar o que ele vai fazer em Sim. relação ao tratamento especificamente para ele, não é isso? Exato. Exato. Ok. Então, assim, essas são as causas. Deixa eu falar um pouquinho dos sintomas, Sim, e aí a gente até pode voltar nessa questão da intervenção. Né? ok. Quando eu falo de sintoma, Marcelo,
eu também, assim, sempre faço esse alerta, né? Possivelmente, eu vou pontuar aqui alguns sintomas, porque são diversos, né? E aí as pessoas começam a se identificar, né? E eu sinto isso, e eu tenho isso, e eu já experimentei isso, né? Assim, É a verdade. gente, mas nós nunca fechamos um diagnóstico levando em conta um sintoma, dois sintomas, né? Nós fechamos um diagnóstico quando nós observamos uma série de sintomas, Aqui, ok? pastor, alô? Oi, pastor. Sim, A Eva Cavalcante, ela comentou aqui sobre essas taxas de comorbidades que são extremamente altas, sim. no Uhum. comentário dela aqui. Então, Sim, realmente, sim. é um fator realmente causador Sim, desse transtorno, vamos dizer assim, que realmente é muito forte hoje em dia, né? sim, sim. Uhum, sim, com Mas certeza. Por isso que a sem gente querer te inclui cortar. aí entre esses quatro componentes. Ok? Então, Mas deixa eu voltar continua. à questão do sintoma. Só para a gente tomar cuidado, né? Porque nós nunca vamos fechar um diagnóstico considerando um ou dois ou três sintomas, né? Assim, de modo muito geral, nós costumamos dizer assim, a gente começa a desconfiar, né? E parte para um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial, que é aquele diagnóstico que chega para a gente de um modo mais imediato, né? Assim, aquilo que é muito aparente para a gente no primeiro contato. E a gente vai Aham. investigar a partir desse diagnóstico diferencial. Então, se alguém chegar para mim com um quadro que me chama a atenção, eu posso desconfiar da depressão, e eu vou chamar isso de diagnóstico diferencial, e a partir daí eu vou então investigar, né, a história de vida dessa pessoa, o momento que essa pessoa está vivendo, os sintomas que ela me apresenta, né, sintomas e sinais, né, porque tem uma diferença entre sintomas e sinais, ok? Sinais é aquilo que eu posso perceber. Sintomas é aquilo que a pessoa me transmite a partir daquilo que ela sente, né? Então, sintoma é o que a pessoa chega lá e ela diz para mim, né? Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo assim, eu estou sentindo assado, e aí eu vou escutando. É o que ela me diz, é o que ela consegue dar conta. Sinais é aquilo que eu posso observar. E a depressão traz isso para a gente, né? Alguns sinais que são possíveis de serem percebidos, ok? E aí, de um modo muito geral, pelo menos para formular um diagnóstico diferencial, eu vou precisar observar entre 5 a 6 sintomas que aparecem concomitantemente e dentro de um período de tempo determinado, e não um evento isolado, ok? Sim. Então, isso é uma questão importante da gente pensar para não ficar fazendo aí o autodiagnóstico e se declarar deprimido, não é isso. E aí, para facilitar a nossa compreensão, a gente poderia dizer assim: eu tenho sintomas que eu posso agrupar entre sintomas relacionados ao funcionamento da mente, ao funcionamento das emoções, do sentimento, ao funcionamento do próprio corpo. Por exemplo, quando eu falo de funcionamento da mente, que sintomas aparecem nesse sentido? Dificuldade de concentração, ah, algum tipo de dificuldade que se apresente na questão da memória, né? Algum tipo de dificuldade que se apresente na questão do aprendizado. Está tudo voltado à questão Uhum. da mente, né? Sim. Então, a pessoa que começa a perceber dificuldade de se concentrar, dificuldades de aprender, começa a apresentar algumas questões de esquecimento, sem muita razão, em princípio, né? Ah, pensamentos suicidas, pensamentos de morte, ideação suicida, né? Então, são os sintomas que normalmente se apresentam na questão do funcionamento mental. Tá? Eu não vou me deter aqui em cada um deles, porque são muitos, eu estou acompanhando aqui o horário para a gente poder avançar um pouquinho Sim, mais. sim, sim, sim. Na questão das emoções e dos sentimentos, quais são os sintomas mais comuns de aparecerem? Tristeza, sentimento de culpa, um vazio que a gente chama de vazio existencial, aquela angústia que vem pela sensação de um vazio, parece que nada me preenche, uma tristeza inexplicável, né, que vem sem nenhum evento que justifique aquilo. Ideias negativas, pessimismo,
a ansiedade que aparece muito relacionada à questão da depressão, né? Uma falta de perspectiva no futuro, falta de acreditar, né, que alguma coisa possa dar certo, são sintomas relacionados à questão das emoções, dos sentimentos. Eu posso falar da questão dos sintomas que aparecem em relação ao comportamento, né? É muito clássico a gente dizer isso, né? Assim, a perda de interesse por atividades que antes para o sujeito eram prazerosas. Estou falando eu falei de mente, né? Eu falei dos sintomas que aparecem na mente, dos sintomas que aparecem na questão das emoções e agora no nosso comportamento. Então, por exemplo, alguém que gostava muito de fazer determinada coisa, que tinha muito interesse por determinada atividade, e de repente ele perde completamente o interesse por aquela atividade, que antes era prazeroso. Perda de libido, né? Desejo sexual, que aparece no comportamento dessa pessoa, inquietação, irritação, isolamento, a pessoa que começa a ter dificuldade de estar no meio social, de se relacionar, de fazer contato, né? Então, são sintomas que falam da questão do comportamento. E os sintomas que aparecem... O isolamento posso também caracterizar como sinal, né, perceptível, né? Também, no caso... Sim, sim. Muitos desses aqui, eles são ditos pela pessoa, mas também percebidos, né? Às vezes o familiar percebe, né? Sim. Aquela pessoa que começa a se isolar muito, aquela pessoa que fica muito irritada sem muita explicação, aquela pessoa muito inquieta, né? Aquela pessoa que nada agrada, ela não tem prazer em absolutamente nada, até nas coisas que antes ela fazia. Isso ela pode narrar ou as pessoas próximas podem perceber. Claro que não necessariamente um médico, um terapeuta vai perceber isso, porque ele não convive com essa pessoa, né? Sim. Mas ele pode escutar isso de um familiar, né? E os sintomas que se situam no próprio corpo, né? E que eu gosto sempre de pontuar assim, eles se apresentam sempre nos extremos, né? Quando a gente sai do equilíbrio e a gente vai para os extremos. Por exemplo, ele pode apresentar um quadro ou de insônia ou do que nós chamamos de hipersonia. Insônia todo mundo sabe o que é, né? É aquela pessoa que tem dificuldade para dormir, né? Então, aquela pessoa que, mesmo cansada, aquela pessoa que mesmo não tendo tido um tempo de descanso ao longo do dia, quando chega à noite, ela vai para a cama acreditando que ela vai dormir, e o sono desaparece e ela experimenta a insônia, né? Ou então a hipersonia, né? O que é a hipersonia? É o excesso do sono. Eu nunca escutei esse termo, hipersonia, eu nem imagino que seja. Eu posso Sim, testar. insônia é sem o sono. Hipersonia é o excesso de sono. É a pessoa que ela pode dormir 8 horas, 10 horas, 12 horas e ela vai continuar cansada e se deixar, ela vai permanecer deitada, ela não quer levantar. Né? Isso é tão verdade que um dos livros que é considerado o clássico da literatura em relação à depressão foi best-seller no New York Times durante meses, ficou na lista do best-seller nos Estados Unidos, escrito pelo Andrew Solomon, O Demônio do Meio-Dia, é o título do livro. É uma coisinha simples, desse tamanho assim, grossinho, você vê com facilidade. Né? É um tijolinho. O Demônio do Meio-Dia. E por que ele recebe esse título? Porque é quando a pessoa se dá conta de que ela tem que levantar ao meio do dia, né? E que ela tem que encarar a vida, né? E que ela não vai poder ficar prostrada, ela tem que de alguma maneira se levantar. E aí ele deu a esse livro esse título, O Demônio do Meio-Dia, porque tem a ver com essa questão de você perder a energia de viver. Né? Então, no corpo, esses sintomas vão aparecer dessa forma. Nos exageros, ou excesso de sono, ou ausência de sono. Vai aparecer também, eu quero pontuar essa coisa do equilíbrio, né? Na questão da alimentação, né? Ou da inapetência, da falta de apetite, que é um polo, ou então no comer compulsivamente. Né? Por isso, a perda de peso
é uma característica, a perda de peso sem uma razão clara, justificável, a perda de peso de modo inexplicável pode ser um sintoma, assim também como a obesidade pode ser um sintoma, né? Porque a gente foge do equilíbrio, a gente vai para os extremos, né? Então, no corpo eu posso observar a questão do distúrbio no sono, a questão da falta de energia, que nós chamamos de adinamia, a falta de energia, um cansaço inexplicável, eu não tenho ânimo para fazer nada, a questão do distúrbio na alimentação, são alguns sintomas que a gente pode pontuar. Então, o que eu coloco? Ou na mente, ou no comportamento, ou nos sentimentos e nas emoções, ou no próprio corpo. Não sei se fica claro para você. Agora, por favor, né? Jovens aí nos assistindo, aí o cara assim, gosta de dormir pra caramba, ele vai achar que ele está com depressão. Não, ele pode ser um grande preguiçoso que gosta de dormir. Né? Verdade. E se deixar, ele dorme até meio-dia. Ok, tem nada a ver com depressão. Ou então, cara, que é muito guloso. Porque tem que deixar claro também, pelo que eu entendi, né, pastor? É assim, são vários sintomas juntos que podem tendenciar que a pessoa gerar um quadro clínico que a pessoa é depressiva. Não só apenas um, né? Como o seu professor falou aqui, o auto diagnóstico não é legal ser feito, por quê? Porque a pessoa pode estar errada no diagnóstico próprio que ela fez, né? Então é interessante procurar sempre um profissional na área terapêutica, psicólogo, psicanalista, ou até mesmo, no caso aí, psiquiátrico, né, que o senhor falou, para realmente ter um diagnóstico acertado, né? Exato. Uma questão aqui, até que a Charlene Nascimento falou, e que eu achei muito pertinente, que ela falou aqui sobre como lidar com isso dentro do nosso público cristão, né, no nosso povo cristão. Isso é porque ela está dizendo aqui que existe muita... pelo desconhecimento, ela até abordou aqui ignorância de alguns, de pensar que tudo é espiritual, pode gerar alguns casos, né, de situações que, de repente, até o senhor tenha algum conhecimento disso, né? De casos que realmente são considerados depressivos, mas não são abraçados pela própria comunidade cristã, não entende essa situação. Como é que o senhor pensa nisso em relação a esse sintoma? Ele, como o senhor falou, é uma doença, mas como a igreja, né, como eu, jovem cristão, eu como cristão, tenho que lidar com essa situação comigo mesmo e com o meu próximo. Certo. Então, esse problema, Marcelo, eu acho que é o problema mais sério e mais grave que nós enfrentamos no meio evangélico. É o problema da ignorância. Porque quando eu desconheço alguma coisa, quando eu sou ignorante, eu não estou usando essa palavra no termo pejorativo, é no sentido de ignorar mesmo, né, alguma coisa. Quando eu sou ignorante, quando eu desconheço um fato, o fato, por exemplo, da depressão, eu me prejudico a mim mesmo, porque eu não vou buscar a ajuda adequada, não vou me permitir ser ajudado de modo adequado, e eu prejudico o outro no sentido de não aceitar aquilo que ele está trazendo para mim. Né? Então, eu me prejudico porque eu não vou buscar ajuda, né? Eu não vou me permitir passar por isso, e eu prejudico o outro porque uma pessoa que é ignorante em relação à depressão, ela não vai acolher uma pessoa com quadro depressivo. Né? Ela não vai entender, ela não vai aceitar aqueles jargões assustadores que a gente ainda ouve em pleno século XXI, né? Que depressão não é coisa de cristão, né? Que crente não passa por depressão, que Jesus cura tudo. Né? Infelizmente, a gente vai ouvir isso. E aí, como é que eu entendo, como é que eu explico isso? De um modo muito simples. Foi por isso que eu comecei a minha fala pontuando e enfatizando a definição, o conceito técnico de depressão. Uma doença crônica recorrente.
como é que nós tratamos as nossas doenças? Se eu tenho um problema no coração, cardíaco, a quem eu vou procurar? Não é um cardiologista? Acho que sim, né? Sim. Se eu tenho um problema gástrico, né, um problema nas minhas funções digestivas, gástricas, eu não vou procurar um gastroenterologista? Se eu tenho um problema nos ossos, sei lá, quebrei alguma coisa, eu estou sentindo dor, eu não vou procurar um ortopedista? Não tem dentro da ciência médica, não existem as suas especialidades? E cada especialidade cuida de uma parte do corpo? Então, quando eu tenho algum problema que diz respeito às minhas emoções, que diz respeito ao meu humor, que diz respeito à minha saúde mental, a quem eu vou procurar? Ou a cabeça não faz parte do corpo? Por que corpo para mim é do pescoço para baixo e do pescoço para cima eu saio do corpo? Por que então que, aí eu vou ironizar um pouquinho, né? A essa pessoa que faz essa afirmação, que depressão não é coisa de cristão, eu vou sugerir para ela que ela também não procure um cardiologista caso ela tenha um problema no coração, que ela não procure um gastro, caso ela tenha um problema digestivo, já que depressão, que é uma doença, não é coisa de cristão, por que as outras doenças são coisas de cristão? Mas essa fala reproduz a nossa total ignorância e desconhecimento a respeito da depressão enquanto uma doença. Qualquer doença precisa de tratamento. Qualquer doença é passível de uma intervenção médica. Qualquer doença precisa de uma atenção especializada. Depressão é uma doença enquanto um transtorno de humor. Existem profissionais capacitados, qualificados para diagnosticar e tratar essa doença. Então, depressão é coisa de cristão, porque cristão é ser humano como qualquer outra pessoa. Depressão é coisa de cristão. Eu gostaria muito de dizer que não é, mas é. Porque enquanto seres humanos, o nosso corpo adoece por questões diversas. Mas talvez, por exemplo, a pessoa que faz essa afirmação, ela não sabe, por exemplo, que existem neurotransmissores que são responsáveis pela equilibração do nosso humor, que existe um aspecto da genética, que existem aspectos de comorbidade. Talvez essa pessoa não tenha esse conhecimento. Então ela precisa se inteirar disso, do que é, para poder se acolher num momento como esse e para poder acolher o outro. Porque o maior drama de uma pessoa que passa por um episódio de depressão, que sofre de depressão, o pior drama é ela não ser acolhida pelo outro e ela não ter a sua dificuldade reconhecida pelo outro. É quando o outro diz, isso não é nada, isso é besteira, isso é bobeira, para com isso, levanta, vamos orar. Essa é a pior dor para essa pessoa. Ela ser desconsiderada na sua dor, na sua dificuldade. Pastor, biblicamente a gente vê isso aqui, que eu até selecionei um versículo, alguns versículos aqui de Eclesiastes 9, e ele fala sobre isso, que tudo, aqui está falando no versículo 2, a partir do versículo 2 fala, tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece. Mas não oferece com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. O versículo 3. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Então, isso, como você falou, essa doença não é particular de pessoas que não são cristãos. Somos cristãos, estamos debaixo do mesmo sol e vamos viver essas situações também como uma pessoa normal. Nós somos seres humanos. Porque nós somos normais, né? Somos normais, né? Somos normais. É verdade. Pelo menos eu acho que ainda somos humanos, né? Não, até aqui eu ouvi uma pergunta aqui, se eu não me engano, foi da Miriam, e ela falou que
ela perguntou assim: a menopausa traz depressão? Sim, 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 Eu sim. acho que tem a ver com a falta de equilíbrio hormonal aí, né? Não sei nesse Sim, início do sim, processo aí, né? sim, Pode sim. virar, né? A gente pode considerar como um evento depressivo ou como uma depressão leve, né? Porque assim, a gente pode classificar a depressão como leve, moderada e Aham, severa, né? Então ela pode aparecer dessas formas, né? Não necessariamente naquele quadro, né? Do depressivo clássico, severo, agudo, né? Sim, um momento desse na vida de uma pessoa pode gerar uma depressão, né? A gente tem visto, Marcelo, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo de confinamento, né? Por conta do estresse que nós estamos vivendo, porque estar confinado, né? Perder a nossa liberdade é uma questão para a gente, né? A gente vive por conta disso um estresse muito grande, né? E dois transtornos podem aparecer aí, né? E tem aparecido, né? A questão da ansiedade e a questão da depressão, né? Então, assim, eu não falei lá atrás que uma das causas podem ser componentes individuais, né? Que sim. tem a ver com aquilo que o indivíduo está vivendo naquele momento. Então, por exemplo, é muito comum nesse momento que nós estamos vivendo de muitas inquietações, de muitas interrogações, algumas pessoas desenvolverem, né, um comportamento depressivo, né? Que vai variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de como cada um deles está estruturado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem, na sua estruturação psíquica, uma tendência muito grande para depressão, esse momento para ela vai se tornar muito mais grave. Talvez já para um outro, nem tanto, e talvez para uns nem apareça, né? Mas é interessante pensar nisso, que essa depressão ela não vai aparecer sempre nesse quadro agudo, como a depressão severa. Pode ser um quadro leve, pode ser um quadro moderado, até um quadro mais severo. Que é a Pastor, depressão maior, que é a depressão pesada que a gente chama. para a gente se encaminhar aqui para o final, que acho que, se eu não me engano, o nosso tempo já está se esgotando, eu gostaria de compartilhar também um versículo que está aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, que ele fala aqui, ó: resistam-lhe firmes na fé, no versículo 9, capítulo 5. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês estão irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Então, assim, eu queria deixar também, compartilhar com todos que estão, de repente, mandando os comentários, que essa doença, esse transtorno, isso não acontece só contigo. Acontece com outras pessoas também. Você não é um alienígena que acontece só contigo e que o mundo acabou. Então, pelo fato de acontecer com outras pessoas também, isso gera um encorajamento nosso para que a Sim. gente supere isso, né? Para a gente Uhum. possa lidar com essa situação, de que nós não estamos sozinhos neste mundo sofrendo esse mal enfim. Sim, sim. É isso mesmo. Viver é estar sujeito a tudo isso, né? Verdade. Viver é o risco de podermos passar por momentos difíceis, tal como um momento de depressão. É isso. Que bom, pastor. Muito obrigado aí pela participação do senhor. Foi bastante esclarecedor. O pessoal aí, nos comentários, tem colocado aqui que foi muito pertinente o tema. O senhor, com maestria aí, falou bastante sobre o tema, e o assunto foi muito legal. Foi, foi bem construtivo esse debate, essa discussão aqui sobre o assunto. Uhum. Foi muito legal. Que Deus continue abençoando o senhor, né? Muito obrigado mais uma vez. Espero que teremos outras oportunidades de estar juntos aqui no canal, na transmissão. Foi Sim, muito proveitoso. sim. Eu é que agradeço, né, o convite, a confiança, agradeço aí ao pastor Yalan, a Eva, que eu sei que está aí Ah, assistindo, está aqui, está aqui, né, está aqui. e participando, né, aos jovens aí da igreja e a outras pessoas, né, que estão aí
conectados assistindo nesse momento. Agradeço, né? Esse assunto, Marcelo, ele realmente é muito complexo, né? A gente não encerra de maneira nenhuma em uma conversa, em uma palestra, né? Existem muitos desdobramentos, né? Até porque, ainda, por incrível que pareça, né? Ainda é um assunto muito desconhecido para a gente, né? Por mais que a gente tenha avançado, ainda é um assunto muito desconhecido para a gente, né? Mas que cada um, né, se anime a buscar mais informações, a se inteirar mais e, sobretudo, a cuidar de si mesmo, né? Eu acho que muito melhor que você procurar um médico para uma intervenção, procurar um profissional para uma intervenção, é você tratar da prevenção, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa atentar para isso, né? Nós precisamos nos preocupar com a nossa saúde mental, né? Normalmente nós vamos procurar um médico quando a doença está instalada. Melhor ainda é quando você olha antes, né? E você olha para a sua qualidade de vida, você se preocupa com o seu bem-estar, gerando assim, então, uma saúde mental equilibrada, né? Assim, o meu desejo é que a gente esteja, todos nós estejamos preocupados nesse sentido. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e acredito que todos estão aqui muito felizes pela participação do senhor. Espero que a próxima vez também seja breve também, que a gente tenha um bate-papo como esse. E eu queria passar para o pessoal aí que está nos acompanhando, que se tiver alguma dúvida, pode mandar pelo direct, a gente vai tentar responder aqui o mais rápido possível, com a ajuda do pastor Carlos Henrique, tá bom? E a próxima semana a gente vai estar de novo aqui no sábado, às 19 horas, tá? Muito obrigado aí pela participação de todos. Espero que tenham uma boa noite para todos o mundo, todos que estiveram aí. Eu não vou conseguir falar com todos que estão aqui, são muitos, são 42 pessoas aqui dentro na transmissão, mas eu agradeço pela vida de cada um de vocês, agradeço pela vida do pastor Carlos Henrique, que Deus abençoe o senhor, a sua família, tá ok, pastor? Fique com Deus aí, tá bom? Amém. Boa noite para você, querido. Prazer. Um abraço, fique com Deus. Outro. Então, amados, a gente encerrando aqui a nossa transmissão, provavelmente daqui a pouco vai encerrar o nosso tempo. Já estou aqui com 30 segundos já de restante. Já estou com saudade de todos vocês. Espero vocês no sábado, tá? Um abraço para todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, fiquem com Deus.